Hospitais são lugares cheios de histórias, muitas delas que nunca chegam a ser contadas. Algumas podem ser bonitas, outras difíceis de ouvir, e às vezes surgem aquelas que desafiam o que consideramos normal. Hoje, eu quero que você se acomode, respire fundo e escute um relato que até agora deixa quem o viveu sem respostas. Boa noite, Dom. Resolvi escrever porque essa experiência me acompanha até hoje. Não sei se espero respostas ou apenas quero desabafar, mas espero que você me entenda. Prefiro preservar meu anonimato. Meu nome, local de residência e qualquer dado que permita me identificar não serão revelados. Inclusive, nomes citados aqui foram alterados porque, sinceramente, eles não importam tanto. O essencial é minha experiência e confio que você entenderá o motivo ao final. Trabalho como enfermeiro em um hospital de renome na minha cidade. Quando o ocorrido aconteceu, eu ainda estava empregado lá, mas desde então aceitei uma oportunidade em outro hospital, um pouco mais distante. Passei anos trabalhando no mesmo local e nunca havia notado nada semelhante ao que começou a acontecer de forma inesperada. Curiosamente, não houve mudanças na gestão ou na equipe, e o hospital sempre foi rigoroso na seleção de novos colaboradores. Mesmo assim, algo estranho passou a ocorrer. Senhor Fábio, como está hoje? Está sozinho no quarto novamente? O que aconteceu com o rapaz que dividia o espaço? Ele recebeu alta? Ontem parecia estar se recuperando bem. Perguntei, referindo-me ao senhor de idade que estava internado naquela mesma ala quando os eventos começaram. Senhor Fábio, um nome fictício vale ressaltar, dividia o quarto com um jovem de cerca de 25 anos. O rapaz estava internado após uma cirurgia devido a ferimentos de um acidente e, conforme mencionei a Sr. Fábio, seu estado de saúde parecia evoluir. Porém, a resposta dele foi surpreendente. Não, ele não teve alta, foi pior. Parece que faleceu na madrugada. Um médico passou para me medicar e senti um sono muito forte logo depois. Como costumo dormir de forma leve, acordei pouco tempo depois e vi o que estava acontecendo. O rapaz estava completamente coberto por um lençol, como um cadáver. Havia uma enfermeira e 2 pessoas ao lado dele, preparando o corpo para retirá-lo. Fiquei muito triste. Conversei com ele perto da meia-noite, como se tudo estivesse normal, e não percebi qualquer sinal de que algo estivesse errado. Por isso, acredito que tenha sofrido uma parada cardíaca ou algo semelhante. Perguntei aos colegas, outros enfermeiros, o que tinha acontecido, mas ninguém me respondeu. Apenas vi quando levaram o corpo do jovem numa maca. Antes de saírem, pediram que rezasse por ele. O semblante deles demonstrava uma tristeza semelhante à que você parece sentir agora. Fiquei incrédulo. Naquele momento, tudo o que passava pela minha cabeça era como a vida é frágil. Desculpe insistir, mas repito, ele estava bem. Eu mesmo o examinei pouco antes de terminar meu turno. Administrei os remédios do Sr. Fábio, verifiquei o soro e procurei confortá-lo, prometendo que logo estaria completamente recuperado. O rapaz havia sido internado por conta de um problema intestinal. Embora a melhora fosse lenta, o prognóstico era positivo e tudo indicava que ele voltaria para casa. Depois de deixar o quarto, fui até a sala de enfermagem, onde geralmente encontrava os colegas. Uma das enfermeiras estava lá e, tentando parecer casual, perguntei se ela sabia algo sobre o falecimento do paciente do quarto número 84. Para minha surpresa, ela também não sabia. E o mais estranho, ela estava de plantão horas antes de eu chegar. Resolvi perguntar a outros 2 colegas com quem tinha boa relação, mas obtive a mesma resposta. Ninguém sabia de nada. Com o passar das horas, apesar da tristeza que me acompanhava, porque sim, nós, enfermeiros, também sofremos quando perdemos um paciente. Convivemos com eles diariamente, conhecemos seus familiares e torcemos por sua recuperação. Não é raro criarmos laços de amizade. Tentei me concentrar nos cuidados dos outros pacientes. Afinal, com tantos profissionais em turnos alternados, imaginei que eventualmente encontraria alguém que pudesse esclarecer o ocorrido. Mas isso não aconteceu. 2 dias depois, ao iniciar outro plantão, cruzei com um colega, a quem chamarei de César, que parecia visivelmente preocupado. Ao perguntar o motivo, ele revelou: "Você também trabalha no 2º andar, então deve lembrar daquele rapaz
que estava aqui desde a semana passada. Ele veio por causa de uma infecção e já estava quase curado. Eu mesmo acompanhei a recuperação dele. Mas hoje de manhã, quando cheguei para o plantão, me disseram que ele faleceu durante a madrugada. Não consigo acreditar. Os enfermeiros comentaram que uma equipe especial levou o corpo, mas ninguém sabe o que aconteceu, nem a causa da morte. As palavras de César só tornaram tudo ainda mais misterioso. Fiquei completamente abalado com tudo isso. Resolvi ir até a sala de anatomia patológica, ou necrotério, onde os corpos são mantidos, para verificar se não estava enganado. Usei como pretexto a entrega de alguns documentos. Acabei de voltar de lá e agora te encontro para contar. O corpo não estava lá. O médico legista de plantão, Dr. Luiz, me garantiu que talvez a família já o tivesse levado, pois quando ele chegou, o corpo já não estava mais no local. Achei isso muito estranho. A infecção que o rapaz tinha não representava risco de contágio ou algo fatal. Ele já estava curado. Imaginei que a família pudesse ter requisitado o corpo para cremação, mas mesmo nesse caso seria obrigatória uma autópsia e o prazo seria muito apertado. Você sabe como isso funciona. Nada disso faz sentido aqui ou em qualquer outro hospital. Fiquei em silêncio, atordoado. Não consegui evitar lembrar do que aconteceu com o paciente do quarto 84. Naquela ocasião, não me aprofundei. Não fui até o necrotério para investigar. Mas agora meu colega César e eu ficamos intrigados o dia inteiro. Alguns dias depois, ainda convivendo com a dúvida, outro episódio aconteceu. Desta vez, a vítima era uma mulher. Foi uma enfermeira, que trabalhava na mesma ala, quem nos contou o que aconteceu. Vale dizer que nem eu nem César comentamos nada com ninguém sobre os casos anteriores. Tenho certeza disso porque combinamos de guardar silêncio e nos avisar caso algo fosse revelado. A enfermeira nos relatou: ontem à noite, quando eu saía do hospital em direção ao estacionamento, percebi que tinha esquecido uns documentos na sala de enfermagem. Voltei imediatamente para buscá-los. No caminho, encontrei um colega e fiquei conversando com ele por uns 10 minutos. Depois nos despedimos e segui para pegar os papéis. Quando cheguei ao meu andar, o corredor estava completamente vazio. Foi então que algo chamou minha atenção. Ao passar em frente a um escritório com a porta entreaberta, olhei rapidamente para dentro. Lá, vi várias pessoas que nunca tinha visto antes. Sei que não eram funcionários. Conhecemos bem quem trabalha aqui, e aqueles não eram. Pensei em entrar para ver quem eram, mas nesse momento ouvi uma voz que reconheci na hora. Era do Dr. Almeida. Ele dizia para quem quer que fosse: é melhor parar agora, senão vão começar a suspeitar. Não sei a quem ele se referia nem do que falava, mas ouvi claramente. Fiquei paralisada de medo. Decidi ir buscar meus documentos. Quando peguei os papéis, esperei um tempo ali, tentando me acalmar. Depois de alguns minutos, saí do quarto, mas me deparei novamente com aquelas mesmas pessoas. Só que agora estavam usando uniformes do hospital. Não sabia o que fazer. Fiquei parada sem coragem para sair. Quando finalmente tomei coragem e deixei o quarto, o corredor estava vazio de novo. Esse relato nos deixou ainda mais perturbados, como se um mistério maior estivesse escondido em nosso ambiente de trabalho. Deixei o local apressadamente, rezando para não cruzar com ninguém no caminho. Ao passar pela entrada do escritório onde antes tinha visto aquele grupo de pessoas reunidas, notei que o ambiente agora estava completamente deserto. O choque maior veio quando lancei um olhar rápido para o quarto onde o grupo havia entrado. Uma paciente estava desaparecida. Simplesmente, ela não estava mais ali. Garanto por tudo que acredito. Vi essa mulher quando passei por lá a primeira vez e também ao final do meu turno. E lembro exatamente quem ela era. Uma jovem de sobrenome Tavares, prestes a receber alta após superar uma pneumonia leve. Não sei por que estou relatando isso para vocês, nem se vão acreditar em mim, mas estou apavorada. Algo estranho está acontecendo no hospital e não quero compactuar com nada disso. Aliás, mencionei o nome do médico que vi reunido com eles. Por favor, guardem isso em sigilo. A enfermeira implorou que mantivéssemos sua confissão entre nós. Disse ainda que talvez tudo fosse fruto da imaginação dela,
Mas estava claro que ela dizia isso por puro medo, e ninguém poderia culpá-la. Esse foi o último episódio peculiar envolvendo algum paciente. O restante da semana seguiu sem novidades. Com a troca de turno, passamos a saber ainda menos sobre o que ocorria durante a madrugada. Poucos dias depois dessa conversa, fomos informados de que a enfermeira havia deixado o hospital. A notícia nos surpreendeu. Então César e eu decidimos visitá-la em seu apartamento para checar se estava tudo bem. Ela vivia a 2 quadras do hospital, em um condomínio de alto padrão, condizente com a qualidade do hospital e da região. Só para situá-lo sem revelar demais, digamos que isso aconteceu em uma das áreas mais ricas do México. Quando nos recebeu, o pânico estampado no rosto dela era evidente. Não nos convidou para entrar, falou conosco ali mesmo, de pé na porta, com palavras breves e hesitantes. Ao nos despedir, ela mencionou que estava indo para um emprego melhor e nos deixou apenas um papel com um endereço e um horário. Disse que aquilo era a razão pela qual decidira mudar de trabalho. Ficamos divididos sobre ir ou não ao local indicado. Segundo ela, a informação vinha de uma fonte confiável, outra pessoa que também havia decidido sair do hospital. Mas o aviso era claro: se nos envolvêssemos, correríamos os mesmos riscos. Essa incerteza nos atormentava. Ainda assim, César e eu chegamos à conclusão de que não conseguiríamos descansar sem investigar, mesmo sem qualquer detalhe além do endereço e do horário anotados. A localização descrita nos levava a um povoado nos arredores da cidade, em uma estrada que conecta várias localidades. Especificamente, tratava-se de uma antiga sala de primeiros socorros, outrora o único serviço de saúde da região, mas que já estava abandonada há tempos. César não sabia disso, mas eu tinha conhecimento de que aquele lugar não funcionava mais, completamente deserto e esquecido. Fizemos isso assim que encerramos nosso turno. O trajeto não era tão longo, algo em torno de 30 a 40 minutos dirigindo pela estrada mencionada. E não pensem que fomos sem precauções. Enviei mensagens aos meus pais, dizendo que estaria naquela área só para que, caso algo acontecesse, eles soubessem onde procurar. Talvez pareça insano ir até lá movidos pela curiosidade, mas o cenário era estranho demais. Pacientes desapareciam sem que ninguém os visse com familiares, e funcionários estavam abandonando um hospital com excelentes salários e localização privilegiada. Por que ninguém falava claramente se era seguro continuar trabalhando lá? Ao chegarmos ao trecho da estrada onde ficava o local, encontramos apenas vazio. Embora o município tenha casas, aquela área específica era tomada por vegetação. Infelizmente, não há muito o que relatar sobre o que presenciamos, pois, ao que parece, chegamos tarde demais. 3 viaturas policiais estavam estacionadas em frente ao prédio com as sirenes acionadas, atraindo a atenção de alguns moradores que observavam de longe. Ainda assim, conseguimos ouvir algo que um deles contou. Ele não foi quem encontrou a cena, mas afirmou que algo terrível havia acontecido. Aparentemente, um pedestre que passava por ali notou chamas saindo de um dos cômodos e, pensando tratar-se de um incêndio, chamou a polícia. As viaturas chegaram junto com os bombeiros, mas, ao que consta, o fogo não era acidental. Quando perceberam que não havia um incêndio real, os bombeiros foram embora, deixando a polícia no local. Segundo o relato do morador, as chamas tinham sido propositalmente iniciadas para queimar um corpo. Isso não é algo que inventamos. Nós vimos a movimentação policial. De acordo com o que ele descreveu, o cadáver estava posicionado em um tipo de altar, num cenário que remetia a rituais satânicos vistos em filmes ou relatos assustadores. Além disso, outros moradores afirmaram ter visto cerca de 10 pessoas vestidas de preto, fugindo em direção ao morro próximo ao povoado. Os policiais buscaram informações e ouviram essas histórias enquanto investigavam o interior do prédio. Lá, encontraram apenas o corpo usado no ritual da noite. Mais tarde, ficamos sabendo que nos fundos do terreno acharam outros cadáveres queimados da mesma maneira, como se tudo fizesse parte de um evento macabro. Na época, os jornais divulgaram apenas a descoberta de um corpo, o de uma mulher. Até hoje suspeitamos que fosse a paciente desaparecida,
mas não temos certeza, pois não vimos o suficiente. O que sentimos naquela noite foi puro pavor. Tentamos voltar ao apartamento da enfermeira que havia nos passado o endereço, mas ela já não vivia mais lá. Segundo a proprietária, a enfermeira havia sumido na calada da noite, deixando tudo para trás e esperando que familiares recolhessem seus pertences. Quanto aos responsáveis pelo ritual, ou o que acreditamos ser uma seita, nunca foram encontrados. Pelo menos, é isso que as notícias diziam. Pouco tempo depois, surgiram reportagens na televisão negando toda a história. Alegaram que não havia ocorrido ritual algum, que não existiam pessoas vestidas de preto e que tudo não passava de um mal-entendido. Assim, desacreditaram o que testemunhas e jornais haviam afirmado. Mas isso não é tudo. Lembro que o jornal mencionava que a pessoa que fez a denúncia anônima, ligando para reportar o ocorrido, foi tratada como um herói, por mais estranho que isso soe. No entanto, em um noticiário de televisão houve uma contradição completa. O denunciante deixou de ser anônimo e revelaram que se tratava de um médico chamado Almeida. Lembram-se de que citei esse nome anteriormente? Pois bem, depois desse episódio, o Dr. Almeida nunca mais foi visto no hospital. A explicação oficial foi que ele teria sido transferido para outra unidade, mas nenhuma informação adicional surgiu a partir disso. Talvez vocês nos julguem como covardes e se perguntem por que não levamos o que sabíamos à polícia ou por que não buscamos os familiares dos desaparecidos, que acreditamos serem os próprios pacientes que sumiram do hospital. Mas o que poderíamos fazer diante de uma polícia que alegou se tratar de um simples incêndio? Ainda mais em um estado onde a corrupção é notória e considerando o peso da influência exercida pela elite rica e poderosa da região. Quem nos daria a segurança de que não acabaríamos também desaparecendo da mesma forma que nossa ex-colega? Ela sabia demais e por isso ou foi obrigada a fugir ou forçada a deixar tudo para trás. Não temos dúvida de que algo aconteceu. Para nós, o Dr. Almeida não foi herói nenhum. Ele fazia, ou ainda faz, parte dessa seita. Alguma coisa aconteceu para que ele próprio chamasse a polícia e obrigasse o restante do grupo a fugir. Ou quem sabe, tudo fazia parte de um plano mais amplo. No fim, desaparecimentos de pacientes em hospitais pelo mundo seguem acontecendo até hoje. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Minha família possui um chalé simples de férias no estado do Colorado. Meus pais sempre foram apaixonados por esquiar e foi essa paixão que os levou a adquirir o imóvel. A casa pertence à família há mais tempo do que consigo lembrar, já que foi comprada antes mesmo de eu nascer. Ela carrega marcas visíveis de desgaste, algo natural para um imóvel com mais de 4 décadas de existência. Com o passar dos anos, meu pai teve que se dedicar bastante para mantê-la em boas condições. Mas apesar de todo o cuidado, está ficando claro que o tempo dela está se esgotando. De vez em quando, meu pai comenta sobre derrubá-la e construir algo novo no lugar. Eu prefiro não me envolver nesse tipo de decisão. A história que vou contar aconteceu há cerca de 15 anos, quando eu tinha apenas 8 anos e meu irmão 11. Durante uma nevasca daquelas no Colorado, fomos passar uns dias por lá. A neve acumulada era inacreditável e, claro, meu irmão e eu aproveitamos para brincar do lado de fora. O que mais gostávamos naquela casa era o espaço imenso da propriedade. Ela possui uma grande área aberta cercada por árvores e há também uma rua que termina em um beco sem saída e leva até outras propriedades igualmente amplas. Era o cenário ideal para brincadeiras como esconde-esconde, batalhas de bolas de neve e outros jogos inventados por nós. Naquele dia, Jonas e eu saímos com nossas roupas de neve para uma das nossas brincadeiras favoritas. Uma batalha de bolas de neve com regras próprias. Cada um tinha que construir um forte em algum lugar da propriedade e escolher uma bola de neve do tesouro para proteger. O objetivo era invadir o forte do outro
roubar a bola de neve e levá-la de volta para o próprio forte. Jonas decidiu montar o dele em um terreno vizinho, bem próximo ao nosso. Aquela casa quase sempre ficava vazia, então costumávamos brincar ali sem ninguém nos incomodar. Assim que Jonas saiu correndo em direção à estrada para montar seu forte, ele prometeu que apitaria para sinalizar o início da brincadeira. Esperei pacientemente, mas o som do apito não vinha. Depois de uns 5 minutos, comecei a ficar impaciente. Quando percebi que já tinham se passado 10 minutos e nada de Jonas dar o sinal, achei que talvez eu não estivesse ouvindo. Então, decidi planejar minha própria rota até o forte dele. Pensei em cortar caminho pela floresta, mas a ideia de passar por aquele bosque nevado sozinha, aos 8 anos, era assustadora. Optei por seguir pela estrada. A neve ainda não havia sido removida da estrada, e os flocos caíam direto no meu rosto enquanto eu caminhava, mas as camadas de roupa que minha mãe me obrigou a usar garantiam que eu não sentisse frio. Quando cheguei à entrada da propriedade vizinha, olhei por entre as árvores e não vi sinal do Jonas. No inverno, com as árvores despidas de folhas, era mais fácil enxergar através do bosque, mas ele simplesmente não estava lá. Entrei na propriedade com cuidado, imaginando que talvez pudesse surpreendê-lo, mas não o encontrei. Cheguei até o forte que ele havia construído e olhei ao redor. Confirmando que ele realmente não estava por perto, me preparei para pegar o tesouro. Antes que eu pudesse alcançar a bola de neve, ouvi uma voz feminina gritando: "Ei, está procurando o seu irmão?" Virei na direção de onde vinha o som e vi uma senhora parada na porta da casa vizinha. Respondi em voz alta que estávamos apenas brincando. Ela replicou: "Seu irmão não está aqui." Fiquei completamente perdido com a situação. Comecei a me aproximar da escada da frente da casa, e à medida que encurtava a distância, o rosto da mulher se tornava mais claro. Na minha visão de criança de 8 anos, ela parecia muito mais velha do que devia ser. Quando cheguei mais perto, algo estranho chamou minha atenção. Em uma das janelas do andar de cima, alguém me observava. Por um instante, pensei que fosse o Jonas. Era uma figura com parte do rosto escondida, talvez por um gorro preto, e o restante encoberto pela janela. Percebi também outra trilha de pegadas que levava até a porta de entrada, e imaginei que podiam ser do meu irmão. A expressão da mulher era um sorriso estranho, quase desconfortável. Meu coração começou a bater rápido, mas eu não entendia exatamente o porquê. Então, ela me chamou para entrar e sair do frio. Instintivamente parei onde estava e gritei: "Jonas!" Não houve resposta. Naquele momento, o sorriso da mulher desapareceu, como se ela não tivesse esperado que eu fizesse isso. Ao olhar para as pegadas novamente, percebi que havia marcas de ida e volta. Se fossem mesmo do Jonas, ele parecia ter voltado em direção à floresta. Foi quando ouvi passos pesados dentro da casa, descendo do andar superior. Sem pensar 2 vezes, comecei a correr. A mulher gritou algo, mas não consegui entender. Olhei para trás rapidamente enquanto fugia e notei que o rosto que estava na janela já não estava mais lá. Corri pela estrada seguindo minhas próprias pegadas na neve. Não demorou muito até que ouvi o assobio característico do meu pai nos chamando para o jantar. Ele sempre fazia isso quando era hora de voltar para casa. Ao chegar à garagem, meu pai e o Jonas estavam lá, vindo na minha direção. Antes que eu pudesse explicar o que aconteceu, Jonas começou a falar. Disse que havia pessoas na casa vizinha e que tentaram convidá-lo para entrar. Contei o que vivi e isso fez meu pai pegar uma arma e ir até lá enquanto nós ficávamos com minha mãe. Quando ele voltou, contou que a porta da frente estava trancada e ninguém atendeu. Ele então foi até outro vizinho, que conhecia os donos da casa, e juntos ligaram para eles. É essa parte que ainda me dá calafrios. Os donos confirmaram que não estavam lá naquele fim de semana. Ou seja, ninguém deveria estar na casa. Chamaram a polícia, e meu irmão e eu tivemos que descrever a mulher para um dos policiais. Depois disso, não fomos mais envolvidos na investigação. Meu pai mencionou que a porta de trás estava destrancada e que os policiais revistaram a casa, mas não encontraram nada. Depois desse episódio, meus pais decidiram levar para casa todos os itens de valor que tínhamos na propriedade, preocupados com possíveis invasões no futuro. Quanto a mim e ao Jonas,
Nunca mais brincamos naquele terreno. O medo daquela lembrança era suficiente para nos manter afastados. Hoje, sinto alívio por termos ficado do lado de fora e não termos entrado naquela casa. Vou compartilhar algo curioso que aconteceu comigo. Sou pedreiro com décadas de experiência e nos últimos 20 anos tenho trabalhado em diferentes lugares com um empreiteiro. Às vezes, viajamos para outros estados em busca de serviço. Não consigo lembrar com exatidão em qual parte do interior do Ceará foi, já que faz muito tempo. Mas trabalhamos na reforma de uma casa imensa, próxima a um rio. Para esse projeto chamaram 5 mestres de obra e cada um levou 3 ajudantes, somando 8 pessoas no total. Quando chegamos ao local, fiquei surpreso. Imaginei algo mais próximo da cidade, mas era uma casa de campo bem afastada, enorme, com 2 andares e um estilo rústico. O chefe explicou os detalhes do que precisava ser feito. Alguns ficaram responsáveis pelos banheiros, tanto o do andar de cima quanto o de baixo. Já eu e meu ajudante André ficamos com a área externa, onde precisaríamos reconstruir uma mureta de tijolos que havia desabado. Começamos o trabalho numa terça-feira, com um prazo de 2 semanas para concluir tudo. Decidimos dormir ali mesmo, já que as jornadas seriam longas, das 7 da manhã até 10 ou 11 da noite. O primeiro dia foi exaustivo. Quando chegou 11 horas, fizemos o jantar. Enquanto estávamos comendo, ouvimos nitidamente passos no andar de cima. Todo mundo parou com a comida na boca e se entreolhou. Os passos foram ficando mais próximos até que a lâmpada na sala começou a balançar. Ninguém disse uma palavra por uns 10 segundos, até que os passos cessaram. Depois disso, rimos sem jeito e fomos dormir no chão, como dava. No dia seguinte, acordamos às 6h30 e retomamos o serviço. Eu e meu ajudante André ficamos conversando enquanto trabalhávamos até por volta das 10 da noite. Os mestres decidiram estender o horário até meia-noite, já que queríamos concretar as vigas das paredes recém-levantadas. Quando fomos preparar a massa, percebemos que a água tinha acabado. O chefe já havia avisado que isso poderia acontecer. Como a mistura ainda estava úmida, a única alternativa foi buscar mais água no rio, que ficava a uns 2 minutos dali. Os ajudantes foram primeiro, fizeram uma viagem, voltaram e despejaram a água na massa. Repetiram o trajeto mais uma vez. Na terceira ida, enquanto trabalhávamos e tomávamos refrigerante, notei que já eram 11 horas da noite e pedi ajuda aos outros mestres. Todos pegaram baldes e seguimos em direção ao rio. Chegando lá, ficamos parados por alguns instantes, admirando como a água estava bonita. Ao encher o segundo balde, André e outro colega apontaram algo. Ei, o que é aquilo? Quando olhei, vi na escuridão uma figura parecendo um vestido branco bem no meio do rio. Tentamos enxergar melhor, mas parecia apenas uma névoa com formato humano. A coisa foi se aproximando, flutuando sobre a superfície. Carregamos os baldes rapidamente e antes de virar para sair dali, ouvimos um grito de gelar a espinha. O susto foi geral. Um dos ajudantes disparou correndo, enquanto nós seguimos carregando os baldes, com o coração disparado. Poucos passos depois de nos afastarmos, outro lamento cortou a escuridão. Parecia tão próximo, como se o som estivesse grudado em nossos ouvidos. Olhei para trás, esperando confirmar que aquilo não estivesse nos seguindo, mas só vi os rostos aterrorizados dos meus colegas. No terceiro grito, parecia mais distante, mas o som ainda nos atravessava de forma incômoda, quase como se fosse parte do ar. Chegamos de volta com os baldes quase secos, mas inteiros, embora pálidos e tremendo de medo. Enquanto mexíamos a massa, falamos sobre o que tinha acontecido. O medo foi dando lugar a risadas e comentários para aliviar a tensão. Tássio, querendo brincar, disse que teria mandado a mulher de branco parar de chorar e que faria baldes novos mais bonitos para ela. Todos caíram na gargalhada, especialmente porque ele tinha sido o primeiro a largar tudo e sair correndo. Mesmo assim, conseguimos terminar nosso trabalho por volta da 1 da manhã, descansamos um pouco e às 7 estávamos de volta à labuta. Os dias seguintes foram tranquilos.
Passei meu tempo levantando outra mureta enquanto cada um cuidava da sua tarefa. Durante 3 dias, não houve nada fora do comum, nenhum evento estranho. Porém, quando chegou a segunda-feira à noite por volta das 11, enquanto estávamos jantando arroz com feijão e um pouco de carne, ouvimos novamente passos no andar de cima. Mas dessa vez, pareciam passos de salto alto. O som começou em um dos quartos mais afastados e atravessou o corredor inteiro, até parar no topo das escadas. Nos entreolhamos claramente nervosos. Para quebrar o clima, eu disse ao Tássio que, se ele fosse verificar o que estava acontecendo, não precisaria trabalhar no dia seguinte. Ele aceitou na brincadeira, rindo, mas a risada de todos cessou no instante em que os passos femininos desceram o primeiro degrau da escada. Depois, outro e mais outro, até que o som acelerou, como se aquela coisa estivesse descendo correndo. Num impulso, eu, Caio, André e Tássio nos levantamos da mesa e nos amontoamos em um canto, como crianças assustadas. Esperávamos ver algo horrível aparecer na escada, mas o que veio foi apenas o som, assustador, mas invisível. Os passos pararam no piso inferior, deixando um silêncio pesado no ar. Naquela hora, decidimos que não passaríamos mais noites ali. Já tínhamos recebido o pagamento da semana, então preferimos caminhar por meia hora até o centro do vilarejo e pagar por uma pousada. Terminamos o trabalho durante os dias restantes, sempre de manhã até o final da tarde. Depois disso, nunca mais vimos ou ouvimos nada fora do normal. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Desde que me entendo por gente, o esqui é parte da minha vida. Meus pais, que se conheceram competindo nesse esporte, sempre fizeram questão de que meus irmãos e eu aprendêssemos cedo. Agora, com 20 e poucos anos, isso já faz parte de quem sou. Essa história aconteceu quando eu tinha 21, ainda cursando o último ano da faculdade. Para quem conhece o Nordeste, sabe que Vermont tem os melhores destinos de esqui. Naquele inverno, eu, Adam, Ronald e David planejamos uma viagem comum para nós. Não lembro exatamente qual montanha escolhemos. Adam ficou responsável por reservar e Ronald dirigiu. Mas era imensa, com 7 teleféricos conectando picos diferentes. Talvez tenha sido Killington. Esquiamos quase 2 dias inteiros e mesmo assim parecia que não havíamos explorado tudo. No segundo dia, já familiarizados com as trilhas, decidimos nos desafiar. Entre uma descida e outra, nos animamos com alguns goles de Fireball, uma tradição nossa. As pistas duplas pretas viraram palco das nossas competições, descendo o mais rápido possível. Quando restava cerca de 1 hora para o fechamento dos teleféricos, estávamos exaustos, mas sabíamos que iríamos sentir saudades assim que partíssemos. Enquanto estávamos no topo de um teleférico, discutindo como terminar a viagem, 2 garotas sem capacete chegaram perto de nós. Preciso dizer, eram tão bonitas que era impossível não reparar. Uma loira, outra morena. Emily e Hannah, como se apresentaram, reclamaram do tédio por causa da quantidade de gente mais velha na montanha, algo que eu também havia comentado com o grupo antes. Fazia sentido elas terem se aproximado de um grupo de jovens na faixa etária delas. Hannah demonstrava ser experiente no esqui, fazendo perguntas técnicas para David sobre os equipamentos dele. Ela parecia impressionada porque ele e Ronald tinham seus próprios esquis, enquanto eu e Adam sempre alugávamos. Emily, por sua vez, comentou sobre nossos shots de Fireball e nós rimos, dizendo que isso desbloqueava nossa habilidade máxima no esqui. Elas acharam graça. Para nossa surpresa, Hannah sacou uma garrafa sem rótulo e tirou sarro do Fireball, dizendo que era coisa de amador. Topamos a provocação e bebemos um pouco. Notei que Ronald ficou visivelmente mais alegre, como sempre acontecia quando ele exagerava. Mas não foi nada inesperado. Fiquei alerta. Algo na situação parecia um pouco fora do comum. Então resolvi pegar leve. Enquanto isso, David estava no seu modo conquistador, exagerado como sempre, mas Emily parecia estar curtindo.
Achei que o plano seria passar o restante do tempo na montanha com elas. Talvez até descobríssemos algo interessante para fazer depois que a estação fechasse. Hannah perguntou se conhecíamos uma trilha chamada Devil's Forest. Nunca tinha ouvido falar. Nosso amigo Chase, que normalmente decorava cada detalhe dos mapas, não estava com a gente dessa vez. Respondemos que não conhecíamos e as garotas explicaram que era uma trilha do tipo glade, rara e quase nunca aberta. Para quem não sabe, esse tipo de pista atravessa florestas. Então, o esquiador precisa desviar das árvores. Esse estilo de trilha era o nosso preferido. Então ficamos animados. Aceitamos o convite e seguimos as garotas até um ponto estreito, onde tivemos que tirar os esquis para subir um trecho a pé. Percebi que já estávamos numa área pouco movimentada da montanha. A neve parecia intocada e não havia ninguém por perto. Apesar de achar estranho, a ideia de uma aventura nos animava. Então seguimos, meio bêbados e curiosos. David e Ronald foram na frente, empolgados com a oportunidade de continuar flertando, enquanto eu e Adam ficamos atrás, dando espaço. Notei que Adam estava desconfiado e perguntei o que o incomodava. Nós dois costumamos ser os mais racionais do grupo. David age por impulso e Ronald é o tipo que seguiria uma garota até onde ela quisesse. Adam comentou que era estranho existir uma trilha que só pudesse ser acessada com uma subida a pé, algo que nenhum de nós tinha visto antes. Concordei e sugeri que ficássemos atentos. No final das contas, o que duas garotas poderiam fazer contra 4 caras grandes como nós? Assim que entramos na floresta, o terreno ficou mais plano. Nos juntamos ao grupo e vimos que David e Ronald já estavam bem à vontade, com Ronald abraçando Hannah, que sorria. As garotas apontaram para o caminho à frente, onde o terreno começava a descer. Suspirei pensando que Chase faria falta naquele momento para nos dizer onde estávamos. Adam, ainda desconfiado, perguntou se elas tinham certeza de que a trilha era real. Ambas confirmaram e garantiram que ela nos levaria de volta aos teleféricos. Antes que eu pudesse dizer algo, Hannah pegou a garrafa de novo e insistiu para que a terminássemos. David e Ronald deram goles generosos. Quando foi a vez do Adam, ele recusou, dizendo que já tinha bebido o suficiente. Por um breve momento vi o rosto de Hannah se transformar, quase como se ela estivesse irritada, mas logo ela voltou a sorrir, como se nada tivesse acontecido. Nenhum dos meus amigos pareceu notar. Com um tom sedutor, ela insistiu até que Adam cedeu apenas para acabar com a conversa. Quando a garrafa chegou até mim, encostei nos lábios e fingi beber sem engolir nada. Algo ali não fazia sentido, e todos os meus instintos diziam para não confiar naquela situação. Devolvi a garrafa e foi aí que me dei conta. Durante todo esse tempo não vi nenhuma delas beber. Olhei meu celular. Faltava meia hora para os teleféricos fecharem. Inventei uma desculpa dizendo que não daria tempo de voltar ao estacionamento se descêssemos aquela trilha. As garotas insistiram que não era problema e que os teleféricos conectavam lá embaixo. De repente elas dispararam na frente, desafiando-nos a acompanhá-las. David e Ronald não pensaram 2 vezes e foram atrás, claramente com a expectativa de que a trilha terminaria com algo que valesse a pena. Eu e Adam seguimos, mesmo sem querer. Naquele ponto parecia que não tínhamos outra opção. Deixei o Adam ir na frente. Apesar de tudo, descer uma trilha cheia de árvores exige atenção. Quando cheguei ao final, fiquei aliviado ao ver o grupo todo lá embaixo, rindo como antes. Mas algo estava estranho. Não havia nenhum teleférico, só mais floresta ao redor. Irritado, perguntei às garotas onde estava o teleférico. Elas pediram calma, dizendo que ficava perto e que nos levariam até lá. Achei que estava exagerando e tentei relaxar. Enquanto esfregava os olhos, ouvi um baque na neve. Quando olhei, vi o Ronald caído, desmaiado. As garotas riram, chamando-o de fraco para a bebida, mas aquilo parecia mais sério. Antes que pudesse reagir, David caiu também. Entrei em pânico e corri até eles, arrancando meus esquis. Por sorte, ambos estavam respirando, mas era assustador. Adam se aproximou das garotas perguntando o que estava acontecendo. Elas alegaram não saber, mas quando ele deu mais um passo, desmaiou também. Fiquei paralisado, sem acreditar no que via. Minha cabeça começou a girar e eu achei que seria o próximo.
As garotas já não fingiam mais. Olhavam para mim esperando que eu também caísse. Sentindo uma tontura forte, me sentei na neve, ainda tentando me manter acordado. Gritei, exigindo saber o que elas tinham nos dado, mas elas permaneceram imóveis e em silêncio. Apesar do corpo pesado, consegui manter os olhos abertos. Depois de alguns minutos, Emily virou para Hannah e comentou: "Ele não bebeu o suficiente." Hannah xingou e disse que precisavam ir. Elas pegaram os esquis do David e do Ronald, deixando os seus para trás, e começaram a se afastar pela floresta. Apesar do corpo dormente, sabia que precisava fazer algo. Elas não iriam muito rápido carregando 2 pares de esquis cada. Pouco a pouco comecei a recuperar os movimentos. Meio cambaleante, segui as pegadas delas. Fiquei impressionado com a distância que haviam percorrido, mesmo carregando todo aquele peso. Depois de um tempo, consegui avistá-las. Estavam entrando numa curva e continuei seguindo, tentando mantê-las à vista. De repente, a paisagem mudou. Saí da floresta e me deparei com uma clareira que levava a uma estrada. Lá estava uma van estacionada. Parei imediatamente. Vi quando a porta lateral abriu e 4 homens grandes saíram para encontrar as garotas. Elas fizeram um sinal e um deles olhou diretamente para mim e apontou. Meu coração disparou. Percebi que tinha cometido um erro deixando meus amigos para trás. Enquanto eles discutiam se vinham atrás de mim ou não, virei e comecei a mancar de volta pela trilha de neve que tinha deixado. Só conseguia pensar em voltar para os meus amigos que ainda estavam apagados. Por sorte, eles não vieram atrás de mim. Talvez eu nem estivesse aqui contando essa história se tivessem decidido me perseguir. Encontrei meus amigos no mesmo ponto onde nos separamos. Decidi começar tentando acordar o Adam, já que ele tinha bebido menos. Depois de jogar um pouco de neve no rosto dele, ele abriu os olhos com dificuldade. Ainda atordoado, contei o que havia acontecido. Tentamos então despertar o David e o Ronald, mas eles não reagiam de imediato. Adam e eu chegamos à conclusão de que o melhor seria torcer para que aquelas pessoas não retornassem, e de fato não voltaram. Depois de cerca de 1 hora, David e Ronald finalmente acordaram, e relatamos tudo o que lembrávamos. O momento era cheio de perguntas sem respostas. Quem eram aquelas garotas? E os homens que estavam com elas? O que eles pretendiam fazer conosco? O peso do que poderia ter ocorrido caso eu não tivesse fingido beber era sufocante. No cenário mais otimista, talvez tivéssemos acordado sem nossos pertences, roubados, mas vivos. Porém, algo me fazia acreditar que as intenções deles iam além de um simples assalto. Afinal, universitários não carregam grandes valores enquanto esquiam. Mesmo considerando os esquis caros do David e do Ronald, aquilo parecia exagerado. E como podiam ter certeza de que possuíamos algo valioso? Nada fazia sentido. Encontrar o carro foi uma saga, e relatar o ocorrido à polícia foi ainda pior. Dirigir de volta para casa completou o caos do dia. O pessoal da estação de esqui prometeu tentar identificar os suspeitos, mas como precisávamos pegar a estrada, não pudemos acompanhar o caso de perto. A polícia tratou o caso com um pouco mais de seriedade, garantindo que entrariam em contato se houvesse novidades. Cheguei a ouvir que a história ganhou espaço em um noticiário local, mas os anos se passaram e nenhuma resposta surgiu. Até hoje, não sabemos qual substância colocaram na bebida. Nada do que pesquisei explica algo que agisse tão rapidamente com tão pouca quantidade. Talvez fosse uma combinação de substâncias. Por sorte, meus amigos só ficaram um pouco desorientados depois, mas aqueles momentos foram profundamente assustadores. Prefiro acreditar que tudo não passou de um esquema elaborado de roubo e nada mais grave. Meu nome é Antônio. Escrevo diretamente do coração da minha cidade. Existe um rumor antigo nas construções que fala sobre sacrifícios humanos em obras. Hoje quero dividir com vocês uma história que ouvi do meu avô há muito tempo e que merece ser conhecida. Durante a época em que uma grande arena esportiva começou a ser erguida, meu avô era um dos encarregados no local. A obra era gigantesca,
com equipes inteiras de operários, ferreiros, pedreiros, encanadores e engenheiros trabalhando sem parar. Por ser uma pessoa muito sociável, ele rapidamente criou laços com 8 colegas de trabalho, entre ajudantes e supervisores. Logo nos primeiros dias, ele observou um homem chegar dirigindo um Fusca azul. O sujeito usava um terno impecável, visivelmente caro, e ia de operário em operário fazendo perguntas sobre suas vidas, com quem moravam, onde viviam. Quando chegou a vez do meu avô, ele se recusou a responder, achando que aquilo não fazia sentido. Por causa disso, foi expulso do canteiro pelo homem de terno. Felizmente, o senhor Fernando, um dos supervisores, intercedeu por ele. O homem questionou se meu avô sabia pelo menos ler e escrever. Meu avô mentiu que sim, e o homem, em tom sarcástico, disse que ele poderia continuar, já que seria útil de algum jeito. Antes de ir embora, o homem gritou para um dos encarregados que precisavam de mais 200 e pediu para distribuírem as listas. Com o passar das semanas, 2 dos amigos do meu avô desapareceram. Quando perguntava sobre eles, ouvia sempre a mesma resposta: nem todos conseguem aguentar esse tipo de trabalho. Mas ele duvidava. Sabia que a maioria precisava do dinheiro e que aqueles 2 eram muito dedicados e experientes para desistirem. Um dia, debaixo de um sol de rachar, o serviço foi particularmente pesado. Meu avô e outros 4 colegas estavam sendo sobrecarregados com tarefas exaustivas. Apesar do cansaço extremo, ele se esforçava ao máximo pensando no pagamento que receberia no sábado. Foi nesse dia que Henrique, um dos operários, desmaiou. Meu avô, que trabalhava em outra área, viu à distância um engenheiro e outros homens arrastarem Henrique. Ele percebeu que o colocaram dentro de uma forma de concreto, como se fosse parte do trabalho, e depois saíram sem dizer nada. O clima de indiferença era assustador. Mais tarde ordenaram que meu avô terminasse os alicerces sozinho, mas ele recusou, pois tinha um compromisso com minha avó naquele sábado. Na madrugada, 2 colegas pedreiros apareceram na casa dele, bêbados e apavorados. Disseram para ele nunca mais voltar àquela obra, porque estavam desaparecendo ajudantes, ferreiros e até moradores de rua. Ele não deu atenção, achando que eram apenas delírios de quem bebeu demais. Mesmo assim, as palavras e o que tinha presenciado não saíam da cabeça dele. Ele continuou trabalhando, mas começou a perceber que, com o tempo, colegas sem família ou que moravam longe sumiam de forma estranha. O que mais o marcou foi o desaparecimento de um jovem ajudante, com apenas 20 anos, cheio de sonhos e dedicação. Órfão desde pequeno, ele queria construir uma vida melhor para si. Um sábado, ofereceram-lhe uma quantia extra para ficar até mais tarde. Ele aceitou. Meu avô esperava reencontrá-lo na segunda-feira, mas isso nunca aconteceu. Os construtores e engenheiros afirmavam que o rapaz havia desistido no sábado, alegando que ele não suportou o trabalho pesado. No entanto, meu avô nunca acreditou nisso, pois sabia que o jovem era persistente e não do tipo que abandonaria suas metas. Em outra ocasião, lembro-me dele mencionar uma mistura de concreto que trouxeram para um dos alicerces. Ele dizia que a consistência parecia incomum, algo estranho. Todos percebiam, mas evitavam comentar. Meu avô chegou a descrever a massa como se houvesse ossos mal triturados nela, e por vezes, dentes eram encontrados misturados ao concreto. Os inúmeros desaparecimentos que ocorriam no país, e especialmente nas construções, reforçavam a sensação de que aqueles rumores sombrios tinham um fundo de verdade. Apesar de nunca compartilhar essas histórias oficialmente, meu avô sabia que o silêncio de todos escondia um conhecimento coletivo. Ele tinha certeza de que muitas vidas foram perdidas ali, incluindo a de amigos próximos. Anos depois que a construção terminou, meu avô se tornou um apaixonado por futebol. Visitou várias vezes o estádio para assistir aos jogos da equipe da cidade. Em uma dessas ocasiões, enquanto a partida seguia, ele pensou ter reconhecido o jovem ajudante que havia desaparecido anos atrás. Surpreso, ele tentou segui-lo no meio da multidão. O rapaz vestia exatamente a mesma roupa de trabalho de anos atrás, e algo ainda mais perturbador era evidente. Ele parecia não ter envelhecido um dia sequer. Com um calafrio subindo pela espinha, meu avô decidiu ir atrás dele até os banheiros.
Mas, quando chegou, encontrou o local cheio de pessoas e nenhuma delas correspondia às características do rapaz que ele jurava ter visto momentos antes. Hoje meu avô não está mais entre nós, mas essas histórias permanecem vivas na minha memória. Essa é uma das muitas que ele costumava contar. Agradeço por me ouvirem. Isso vai soar meio estranho, mas ouça bem. Todo ano, no inverno, eu e meus amigos Steven e Evan mantemos uma tradição curiosa. Caminhamos sobre um lago congelado que fica a várias cidades de distância. Não é nada grandioso, só algo que fazemos por puro lazer. Há algo na experiência de estar cercado por um mar de gelo e um silêncio absoluto que parece quase mágico. É uma daquelas pequenas aventuras que nos fascinam. Pode chamar de peculiar, mas nunca nos cansamos desse tipo de tranquilidade. Se você já esteve sozinho em meio à natureza, numa nevasca, ouvindo apenas o som suave dos flocos tocando o chão, sabe do que estou falando. É como se a gente tivesse um pedaço exclusivo do mundo só para nós. E bom, sempre rendem fotos impressionantes, perfeitas para quem quer se passar por descolado. Esse episódio aconteceu neste último inverno, em abril, faz uns 4 meses agora. Se você está pensando que algum de nós caiu no gelo, pode relaxar. Não é sobre isso que se trata. Naquela noite, nevava bastante, e isso foi exatamente o que nos levou até lá. Além disso, fazia semanas que as temperaturas estavam congelantes, então tínhamos certeza de que o lago estaria firme. Confesso que gosto muito mais do inverno do que do verão, e acho que meus amigos compartilham dessa preferência por inúmeros motivos. Um deles é simples: a neve ilumina tudo. Mesmo quando o sol se põe, o mundo não mergulha no escuro total. A luz refletindo na paisagem branca cria uma atmosfera surreal, única dessa estação. E naquela noite, a lua cheia deixava tudo ainda mais incrível. Quem dirigiu naquela noite foi o Steven, já que ele tem uma caminhonete que encara bem a neve. Geralmente o Evan fica com essa tarefa, mas dessa vez deixamos por conta do Steven para garantir a segurança. O lago é rodeado por uma floresta, embora seja mais um amontoado de árvores finas do que uma floresta de verdade. Isso impede que carros cheguem até a margem, então estacionamos num lote próximo e seguimos a pé. O frio estava cortante. Vestimos nossos casacos mais pesados e caminhamos rumo ao lago. Eu nunca fumei, mas o Evan e o Steven aproveitaram a caminhada para acender alguns cigarros. Devia ser mais de meia-noite, mas não tenho certeza. Só lembro que não havia mais ninguém por lá. Nenhum animal, nenhuma pessoa. Nada se movia, exceto nós 3. Chegamos à beira do lago e, como esperávamos, parecia completamente congelado. Enquanto ríamos de alguma bobagem, o Steven pegou uma pedra e a atirou no gelo para testar a firmeza. Nenhuma rachadura apareceu, então avançamos mais um pouco. Claro, não fomos até o meio do lago. Não somos tão imprudentes assim, mas caminhamos até ficarmos a uns 30 metros da margem. Foi aí que notamos algo do outro lado, perto das árvores que cercam o lago. Um vulto grande e escuro se movia devagar. Na hora paramos de falar. Ficamos imóveis, só observando. Aquilo era enorme, meio encurvado, e caminhava lentamente em direção ao lago. Foi então que nos ocorreu que poderia ser um urso. O Evan sussurrou: "É um urso?" Não respondi nada. Meu coração já estava disparado. Se fosse mesmo um urso, qualquer som poderia chamar atenção. E isso era a última coisa que queríamos. Ficamos completamente imóveis, mal respirando. Mas conforme aquela figura se aproximava, algo parecia errado. O jeito que se movia não era de um urso. A postura era reta, quase humana. E ainda por cima, estava arrastando alguma coisa. Nada fazia sentido. Foi uma das cenas mais estranhas que já presenciei. De repente, a criatura se levantou completamente e percebemos ao mesmo tempo que era uma pessoa usando uma fantasia de urso. O Steven murmurou: "Que diabos é isso?" Eu pensava o mesmo. Talvez contado assim não pareça tão assustador, mas estando lá, era algo aterrorizante. Tentei dizer algo, mas as palavras não saíram. Não sabia se sentia mais medo ou confusão.
mas algo em mim dizia para não fazer nenhum barulho. A figura continuava andando, arrastando algo atrás de si. No início, era difícil identificar por causa da neve, mas, quando chegou mais perto, vimos que era uma bolsa preta pequena, amarrada a uma corda. Parecia um saco de lixo. Aquilo era perturbador. Não conseguíamos reagir. Meu instinto gritava para ir embora, mas meu corpo parecia travado. O Evan e o Steven também estavam paralisados. Foi então que o homem tirou a fantasia. Vê-lo sem a roupa de urso não tornou a situação menos assustadora. Ele não era grande nem parecia fisicamente ameaçador, mas havia algo profundamente inquietante naquele ato. Vimos ele se abaixar como se pegasse uma pedra, embora não desse para ter certeza. Começou a golpear o gelo repetidamente, como se quisesse quebrá-lo. A cada batida, parecia que a vibração chegava até nós, mesmo à distância. Era evidente que ele queria abrir um buraco no lago para se livrar daquele saco. O Evan me deu um leve toque no ombro e, quando olhei, ele e o Steven já estavam se afastando em direção à margem. Segui os dois sem hesitar. Não dissemos nada. Cada passo que dávamos parecia ensurdecedor no silêncio da neve. Eu duvidava que ele pudesse ouvir a essa distância, mas meu coração estava acelerado. Estávamos a poucos metros da margem quando ouvimos uma voz gritar: "Ei!" Não olhei para trás, apenas comecei a correr torcendo para que ele não tivesse uma arma. O frio era sufocante e depois de 1 minuto correndo, eu já estava sem fôlego. Não sei se ele veio atrás de nós. Não parecia, mas naquele momento estávamos tomados pelo pânico. Quando chegamos à beira do lago, paramos um instante para respirar. Depois seguimos correndo até o carro. Subimos sem trocar muitas palavras e o Steven arrancou dali o mais rápido que pôde. Durante o caminho ficamos tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O Steven sugeriu que fosse alguém jogando lixo no lago, mas a ideia parecia absurda. Quem iria se vestir de urso em plena noite congelante para fazer isso? O Evan achava que era alguém tentando se livrar de um corpo, mas eu argumentei que o saco era pequeno demais para isso. Passamos o trajeto inteiro debatendo, sem chegar a nenhuma conclusão. Até hoje não temos respostas. Mas o motivo de eu pensar nisso agora é porque dias atrás, minha mãe estava vendo TV e surgiu a notícia de um caso antigo de desaparecimento infantil na região. A linha do tempo do caso se encaixa com o que vimos naquela noite. Não quero tirar conclusões precipitadas. Pode ser apenas coincidência. Mas é difícil não pensar em uma conexão. Quando você ouvir essa história, provavelmente já teremos comunicado o que vimos à polícia. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Seis anos atrás, me mudei para uma nova cidade para ficar mais próximo da universidade. Consegui também um trabalho como ajudante em uma obra, algo que já não me era estranho, pois cresci rodeado por construções. Meu avô, meus tios e meu pai costumavam me levar para trabalhar com eles, então eu já tinha alguma experiência. Logo nos primeiros dias trabalhei com o mestre da obra, um homem calmo e muito gentil. Uma manhã, cheguei ao local carregando um café que tinha comprado no caminho. Era sempre o primeiro a chegar. Encostei-me em um muro baixo, coloquei o copo sobre ele e comecei a mexer no celular, passando o tempo no Facebook. Quando fui pegar o café para tomar um gole, percebi que ele havia sumido. Estranhei. Não havia ninguém por perto e eu só tinha largado o copo por alguns segundos. Decidi procurar pela casa em construção. Quando entrei em um dos quartos, ainda em fase de acabamento, comecei a ouvir sussurros. Aquilo me intrigou. Eu sabia que ninguém tinha chegado e o lugar ainda estava vazio, sem moradores. Continuei a busca em silêncio, imaginando que no final das contas tinha apenas colocado o café em outro lugar e esquecido. Mas enquanto saía do quarto, ouvi novamente os murmúrios. Desta vez, pareciam vir do quintal nos fundos. Fui até lá e ao chegar, as vozes mudaram. Agora soavam como risadas de crianças. Procurei ao redor, mas não vi ninguém. Meu corpo começou a se arrepiar.
De repente, avistei 4 crianças saindo de trás de uma pilha de sacos de cimento. Elas correram em direção a uma porta vermelha e entraram. A sensação de alívio tomou conta de mim. Pelo menos, eram apenas crianças. Imaginei que fossem filhos do patrão ou de algum conhecido. Enquanto elas brincavam no quarto, pude ouvir suas risadas ecoando. Voltei ao muro e me distraí novamente com o celular. Não demorou muito para o mestre chegar. Ele me cumprimentou. Bom dia! Respondi ainda incomodado. Nem tanto. Tem umas crianças brincando por aqui e podem acabar atrapalhando o trabalho. Ele me olhou confuso e perguntou. Que crianças? Expliquei que tinha visto algumas entrando pela porta vermelha e sugeri que talvez fossem filhos do patrão. O mestre franziu a testa. Disse que o patrão morava longe e não tinha comentado nada sobre trazer crianças. Fomos até a tal porta para verificar. Quando abrimos, o quarto estava completamente vazio. Bem no centro do cômodo estava meu copo de café. O mestre balançou a cabeça, cético. Ele achou que eu estava inventando tudo, então brinquei, dizendo que era só uma pegadinha. Mas a verdade é que nunca consegui entender o que aconteceu. Aquelas crianças pareciam tão reais e, ao mesmo tempo, não pareciam ser deste mundo. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.